pessoal, estamos aqui para conversar sobre Vygotsky. Vygotsky é um autor, uma perspectiva vygotskiana, perspectiva sócio-histórica. Essa perspectiva ela é uma grande contribuição para a psicologia. Vygotsky é um psicólogo russo, primeiro por ele ser um psicólogo russo, né? Já é uma contribuição de uma outra cultura. Ele iniciou a sua carreira em 1917 na Rússia e também morreu muito cedo, morreu aos 40 e poucos anos. Então ele teve pouco tempo também, mas com muita contribuição. Ele estudou, nas obras principais dele, tem a Formação Social da Mente, que é um livro do Vygotsky, onde ele vai estar trazendo realmente qual é a perspectiva dele, quais são os questionamentos que ele tem em cima das correntes que existiam na época, porque na época tinha corrente naturalista, essencialista, comportamentais e cognitivista. Essas são as correntes fortes que estavam no mundo inteiro. Então, na Rússia, o behaviorismo, que significa comportamento, o estudo do comportamento humano, o interesse pelo comportamento, toda a metodologia, pesquisa, era voltada para o comportamento. Na Suíça, na França, era a fenomenologia. Então tinha a base filosófica e tinha essa busca de encontrar um diálogo com a ciência, com a metodologia científica. Qual metodologia científica podemos usar para poder trabalhar com base filosófica e com a análise do fenômeno? Na Alemanha, o Kurt Lewin, que vem trazer um conceito de campo psicológico, começa a surgir. Na psicanálise, em 1900, Freud, que era um neurologista, médico, tenta apresentar, um pouco antes de 1900, um projeto para apresentar a psicanálise para os neurologistas, né, para a ciência dura da época. A gente está falando da medicina de 1900, e é quando ele faz a ruptura com a ciência da medicina naquela época. E diz que a psicanálise não é uma ciência, ela é uma contribuição, ela é uma outra ciência. Quando Freud fez esse processo, foi por uma questão metodológica, uma questão de que naquela época não tinha um espaço para uma ciência onde estava interessado e interessada nos processos humanos, nos processos fenomenológicos, cheio de sentidos, né, na subjetividade. Então, esse olhar para a subjetividade, e agora a gente vai estar olhando numa perspectiva vygotskiana, não era possível dentro desse campo. Porque esse campo era um campo onde se usava uma metodologia dura, da ciência dura, das ciências exatas para estudar o comportamento humano, onde você precisava separar as partes para poder estudar, né? Se você fosse estudar a memória, você tinha que estudar só a memória. Se fosse estudar a fala, estudava só a fala. Se fosse estudar o pensamento, era só o pensamento. Então você precisava separar as áreas, e uma área, a princípio, não interferia na outra. Tinha um conceito de neutralidade científica, onde teoricamente se controlavam as variáveis para conseguir ter essa suposta neutralidade. Então, o Vygotsky, nesse livro, Formação Social da Mente, ele vem trazendo todas as questões, né? Ele tem uma maneira de escrever onde ele afirma as contribuições das diversas perspectivas e depois, no final, ele traz qual é o olhar dele, qual é a perspectiva dele. E o Vygotsky, lá na Rússia, né, naquela época não tinha essa comunicação, a gente não podia conversar, eu sempre fico imaginando como seria a conversa desses autores, né, de áreas diferentes. Por exemplo, o Freud teve uma mesma questão do que o Vygotsky na Rússia, apesar do olhar dos dois serem bem diferentes, mas a questão em relação à ciência é muito parecida, porque os dois estavam interessados em estudar processos humanos. Então cada um seguiu uma via diferente. Então o Vygotsky ele estava interessado em olhar a unidade e não os elementos. O que acontecia nessa época? Você separava os elementos. A ciência, o ser humano, era esquartejado e estudavam-se partes dele, né? Então, se eu fosse estudar a memória,
eu estudaria só memória e não estudaria o restante. Eu isolava a memória e estudava só a memória. Então eu separava os elementos desse ser humano para estudar. E o Vygotsky veio questionar exatamente isso, né? Ele até traz o exemplo da água, né? Que é H2O, né? O hidrogênio, ele provoca o fogo e o oxigênio alimenta o fogo. E a água apaga o fogo. Então ele vem mostrar o tanto que a soma dos elementos não é igual o produto final, né? E ele veio propor não mais estudar com essa metodologia onde você separa os elementos e acha que a soma dele é o resultado final. E ele falou da unidade, que, por exemplo, nesse exemplo da água, era importante estudar a molécula da água para não perder as propriedades da água e o seu comportamento. Então, esse exemplo da água é um exemplo muito claro, mostrando qual era o olhar do Vygotsky, qual era o interesse dele, de olhar o fenômeno na sua dinâmica, sem separar o que tem de propriedade ali, que teoricamente o que está nessa dinâmica é o que a gente chama de subjetividade hoje. E esse era o interesse do Vygotsky. Dando segmento, o Vygotsky tem um outro mérito. Ele escreveu uma metodologia científica, princípios metodológicos para a ciência psicológica. Porque a grande questão da ciência era metodológica, principalmente da ciência psicológica, do psi. Por quê? Porque não tinha, na época, metodologia científica para se estudar um humano. Então a gente estudava com metodologia das ciências naturais. E ele escreveu um livro sobre a metodologia, que é um outro livro dele. Tem 4 livros que são muito importantes da obra dele, que é A Formação Social da Mente, é esse livro da metodologia. O outro livro é Pensamento e Linguagem, que ele vai tentar mostrar exatamente isso, que a grande discussão era se o pensamento antecede a linguagem ou se a linguagem antecede o pensamento. E o outro livro é Psicologia da Arte, que ele pega toda uma contribuição da psicologia da arte para poder olhar, ajudar as pessoas a olharem na perspectiva que ele estava trazendo para os fenômenos, para o estudo da ciência psicológica. Então a metodologia dele tem 3 princípios estes que questionam, de alguma maneira, tanto a neutralidade do pesquisador, a neutralidade da pesquisa, quanto esse exemplo do oxigênio, o tanto como dividir as partes e somar essas partes, a gente não acha o todo, não encontra o todo, tem uma perda quando você separa. A psicologia sofreu muito isso, até hoje sofre, em relação ao intelecto e ao afeto. Então essa separação do intelecto e o afeto. Não é só somar o intelecto com o afeto, tem muitos processos, muitos fenômenos que acontecem quando você separa o elemento e não olha para a unidade. Então ele escreveu um método, escreveu 3 princípios metodológicos que o pesquisador, atitudes que o pesquisador precisa ter para ele poder ir estudar os fenômenos psicológicos. Uma é analisar o processo e não o objeto. Existe uma dinâmica no campo. Então ele propõe uma pesquisa qualitativa, ele propõe perguntas abertas e ele propõe você entender esse exemplo do oxigênio. Não adianta separar os elementos, que a gente precisa olhar para a unidade, para a dinâmica do que está por baixo desses fenômenos. É um outro método de olhar o que está por baixo. Então ele também propõe, vamos para o segundo item, que é a explicação versus a descrição do fenômeno. Então ele propõe uma explicação e não somente uma descrição do fenômeno. E ele diz dessa explicação a gente precisa olhar o que está por baixo. Apesar de ser muito diferente da metodologia, por exemplo, da psicanálise, que também propõe um método da interpretação, mas essa atitude de olhar o que está por baixo é muito parecida. A diferença é que na psicanálise está voltado para o inconsciente e aqui ele está voltado para essa unidade do sujeito. Ele está interessado nessa unidade e principalmente no que se fazia na época nessas correntes
que estavam no mundo inteiro ganhando força em relação a essa separação dos processos superiores, que é como ele chama, esses processos de memória, do intelecto, do pensamento, da fala, da linguagem, então da emoção, do afeto, né? Então esse processo de natureza humana que a gente tem e que muitas vezes foi separado para ser estudado, ele tem uma perda considerável. Então ele pede para não só descrever os fenômenos, que era como era feito, você controlava as variáveis e você descrevia o fenômeno, mas entender essa explicação que está por baixo, qual é o sentido subjetivo, qual é o sentido que está por baixo dos fenômenos que estão acontecendo. Se eu analiso só o comportamento, eu perco o que está por baixo. E ele chama atenção para os comportamentos fossilizados, que é esse comportamento que se repete pela enésima vez nos sujeitos, que vem fruto de uma cultura, né? A perspectiva dele é uma perspectiva sócio-histórica. Então ele também abre um espaço para uma subjetividade que é construída, uma subjetividade social, que é construída dessa forma, com a subjetividade individual. Quem vai falar disso é o Fernando Rey, que já é contemporâneo, infelizmente faleceu o ano passado, mas que ele vai trazer essa interferência dessas duas subjetividades. E a nossa história vem de uma história de uma subjetividade individual, né? Então, levar em consideração essa subjetividade social. Então, essa perspectiva vigotskiana é super importante. Primeiro que ele colocou princípios metodológicos para se trabalhar com os fenômenos psicológicos. E esses princípios são atitudes, né? Por exemplo, o comportamento fossilizado, que é olhar para esse comportamento que se repete na história, no padrão emocional de cada um de nós. Então temos um padrão que se repete e eu preciso olhar e perceber e entender o que dessa descrição, o que daquilo que eu estou vendo na descrição vem desse comportamento fossilizado. O que o pesquisador que está fazendo uma pesquisa, quais são os comportamentos fossilizados desse próprio pesquisador, desse próprio olhar do pesquisador. E ele precisa reconhecer, para quê? Para ele conseguir olhar para o fenômeno, descrever o fenômeno, mas buscar a explicação desse fenômeno, o que está por baixo desse fenômeno, a dinâmica desse fenômeno, porque isso sim era o que o Vygotsky estava interessado, né? De olhar essa subjetividade, não só individual, mas individual e social ao mesmo tempo. Esse nome, subjetividade individual e social, isso já vem posteriormente através do Fernando Rey. Mas o que o Vygotsky estava propondo era olhar o processo e não o objeto, né? A unidade e não somente o elemento. Isso naquela época, a gente está falando de 1917. Isso naquela época era um grande questionamento que ele estava fazendo em toda a ciência, em toda a hegemonia da ciência, não só daquele contexto dentro da Rússia, mas em todos os contextos do mundo inteiro, né? Então, algumas pessoas em diversas áreas também estavam fazendo esse movimento de questionamento da ciência dura. Dando seguimento, tem alguns debates, alguns pontos que o Vygotsky ele firma que são super interessantes hoje a gente olhar para eles. Primeiro são os processos psicológicos superiores, né, que ele vai falar da memória, da fala, do pensamento. Grande questionamento, o que vem primeiro, desenvolvimento ou aprendizado? Aprendizagem. Na linha mais comportamental, na linha cognitivista, né, são correntes. Nessas correntes, uns achavam que o desenvolvimento, que é o que vem do indivíduo, antecedia o aprendizado. Então, primeiro a pessoa tem que estar matura internamente, no biológico dela, para ela poder aprender, né? A gente tem esse desenvolvimento que antecede o aprendizado, um grande autor, conhecido de todos nós, que é o Piaget, conhecido dentro da educação. E o Vygotsky ele não vem dizer que isso não é real. Ele só reconhece a contribuição, por exemplo, do Piaget, e depois ele amplia para questionar essa grande questão da unidade e do elemento, para questionar esse olhar para a unidade. Então, o desenvolvimento antecede o aprendizado antecede o desenvolvimento. Como é que acontece essa relação do desenvolvimento
e aprendizado. E o aprendizado nesse sentido dessa interferência do outro, né? E também desse aprendizado individual que o outro dentro dele aprende, pensando nas crianças, pensando no desenvolvimento da criança. Então Piaget é um autor que marca esse desenvolvimento que antecede aprendizado. Você tem que ter uma maturidade biológica individual para conseguir aprender determinadas habilidades. E outros achavam que o aprendizado antecipava o desenvolvimento. Por exemplo, a linha do behaviorismo, comportamental, olhar para o comportamental. O Piaget é mais cognitivista, vem dessa linha do cognitivo, nesse sentido do biológico. E o comportamento que antecede o aprendizado, né, que é aquilo que você aprende, antecedendo o desenvolvimento, ele vem dessa outra perspectiva. Eu sou capaz de ser condicionado. Né? Um ser humano é capaz de ser condicionado a aprender algo, mesmo que ele não tenha capacidade de aprender. Maturidade interna de aprender. E dentro desse olhar, o Vygotsky ele vem falar desse aprendizado, desse desenvolvimento que acontece ao mesmo tempo. Essa interferência que ocorre nesse desenvolvimento desse aprendizado, de uma tamanha complexidade, e que se você não olhar para explicação e não a descrição, para o processo e não o objeto final, se você não tiver esse olhar para o seu próprio comportamento fossilizado, aquilo que se repete, e aí se você só tiver aquele olhar viciado, você não vai conseguir ver. Mas essa relação do desenvolvimento aprendizado, uma interfere na outra e não tem uma que antecede a outra. Porque quando a grande beco sem saída, né, que o Vygotsky colocou a ciência, é essa separação dos elementos para você estudar, que é o exemplo do oxigênio, da água, do H2O e a separação dos elementos. Coloca fogo e o outro aumenta o fogo. E nenhum dos dois é o produto final que dá a água, que apaga o fogo. Então, esse questionamento dos elementos e o olhar para a unidade, que aí seria unidade a molécula da água, esse foi um cheque que ele deu olhando para a ciência da época. É o elemento da determinação. Então, além da ciência da época separar as unidades, ela dizia que um elemento determina o outro. O desenvolvimento determina o aprendizado determina o desenvolvimento. E ele veio questionar isso. Como isso interfere um no outro. Como o desenvolvimento e o aprendizado interfere um no outro. E ele tem um conceito que chama zona de desenvolvimento proximal, né, que é um conceito importante. Né, e depois a gente vai estar olhando, eu escrevi constelação aqui, mas é contribuição para a clínica psicológica e para a pesquisa. Né? Quais são as contribuições, por exemplo, do Vygotsky, né, desse olhar vygotskiano para hoje, para o nosso consultório clínico de hoje. Então, mas antes vamos falar da zona de desenvolvimento proximal. Como eu disse, o Vygotsky não é um autor que ele precisa ser olhado somente no olhar da educação. Ele pode ser olhado num olhar muito maior, porque o que ele veio trazer em 1917 foi um questionamento da própria ciência dura, para trazer a possibilidade de um olhar para uma dinâmica, né? Uma dinâmica causal, como diz o Edgar Morin, mas essa dinâmica que não dá para separar nem o intelecto do afeto, nem o desenvolvimento do aprendizado, nem o pensamento da linguagem, como um interfere no outro e os dois acontecem ao mesmo tempo. Mas vamos aqui no conceito do zona de desenvolvimento proximal. O que é a zona de desenvolvimento proximal? Então, existe a capacidade, toda a educação, ela estava voltada ou para o desenvolvimento, que antecede o aprendizado, ou para o aprendizado, que antecipava o desenvolvimento. Então, mas eu estava interessado em quê? Num aprendizado que o sujeito, que a criança, pode fazer sozinho. Então, tudo que eu posso aprender sozinho. Né? Se a gente pensa hoje, né? Quando você faz uma prova sozinho. Né? A prova vai avaliar o teu aprendizado sozinho sobre aquela matéria que você estudou. Então, todo o aprendizado, ele era olhado no que você é capaz de fazer sozinho. E ele, nesse conceito de zona de desenvolvimento proximal, e também vindo de uma cultura da Rússia, que é uma outra cultura, um outro olhar para esse social, por isso que a perspectiva dele é sócio-histórica,
ele estava interessado não só naquilo que você vai aprender sozinho, mas o que que você aprende sozinho e o que que você aprende com o outro, com a interferência do outro. Como você tem lugares que você consegue chegar com a interferência do outro e essa avaliação do que é possível para eu aprender com a interferência do outro, porque aprender com a interferência do outro e aprender sozinho, eu estou aprendendo. E mais do que isso, ele está questionando como não tem como ter essa separação. E como o processo avaliativo, muitas vezes, ele é olhado para ver o que você aprendeu sozinho. Você aprende com o outro, mas como você adquire, como você processa esse aprendizado dentro de você sozinho, esse processador desse aprendizado sozinho. Então, o que seria a zona de desenvolvimento proximal? É essa diferença daquilo que você aprende sozinho e daquilo que você aprende para o outro. Talvez eu não consiga subir numa árvore sozinho, mas talvez com a ajuda do outro eu consiga subir nessa árvore e ter todas as sensações, experiências em cima dessa árvore. Então, o que eu aprendi sozinho vem até aqui. O que eu aprendi com o outro vem até aqui. Essa diferença é o aprendizado, que muitas vezes é perdido se eu não olho essa interferência do outro, se eu não abro espaço para essa possibilidade do outro chegar, do outro me interferir. E esse outro é um outro que saiba mais, tem uma determinada habilidade diferente da minha e consiga me ensinar a subir na árvore, porque ele tem uma habilidade motora de subir na árvore muito maior do que a minha. E depois a gente vai estar na sala de aula, eu vou estar ensinando a ele algumas outras questões da matemática que ele tem mais dificuldade, mas eu tenho mais habilidade e eu vou conseguir ajudá-lo a dar um salto que ele não daria sozinho. Então, essa interferência constante, ele está muito interessado nessa interferência, nessa subjetividade individual e nessa subjetividade social. E, ao mesmo tempo, questionando toda uma ciência da época. Uma outra questão que ele traz para mostrar essa intervenção da cultura e essa perda, né, desses elementos, quando você olha o elemento e não olha a unidade, ele traz uma questão que é qual a diferença de instrumento e de ferramenta. E como isso pode enganar a descrição, né, dentro daquele princípio metodológico, se você olha só a descrição do fenômeno. Né, se eu olho só o que o macaco consegue fazer, o que ele não consegue fazer. O que o rato consegue fazer em determinada situação de medo, o que ele não consegue fazer. Isso estudando os animais para transpor, né, para o humano. E se for estudar o próprio humano, qual é o comportamento que ele vai poder estar agindo? Eu vou olhar o comportamento final. Eu não vou estar olhando o que está acontecendo dentro daquele processo daquele ser humano. E como isso é facilmente camuflado quando a gente não consegue entender que esses fenômenos acontecem, essa dinâmica está acontecendo, e ao mesmo tempo existe esse comportamento fossilizado que nos deixa cego para os fenômenos. Então, instrumento e ferramenta. O que seria a ferramenta? Se eu comprar um martelo, seria para pregar um prego. O martelo pode fazer outras coisas, de bater o prego e bater outras coisas? Pode. Mas é uma ferramenta, até o nome se diz, né? Ferramenta, né? O serrote, o martelo, ele tem lá a sua utilidade. Eu pego ele para uma determinada utilidade. Quase todo mundo que tiver com o martelo na mão, a gente vai perguntar, vai pregar o quê? Que é uma ferramenta. E o que é o instrumento, por exemplo, o instrumento psicológico, né? Que o ser humano tem a capacidade de fazer, transformar ferramentas em instrumento. Por exemplo, essa caneta, ela pode servir só para escrever. Mas essa caneta, se ela é uma caneta de estimação para mim, se ela foi me dada ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu avô, que me deu essa caneta, e meu avô foi professor, ele sempre usou essa caneta durante a vida dele toda de academia, ele usava essa caneta do bolso, e ele me entregou essa caneta na minha mão, porque eu também virei um professor e ele me deu a caneta na mão.
hipoteticamente, essa caneta, ela tem um outro sentido subjetivo para mim, que talvez vocês não sabem, porque vocês vão olhar uma caneta, mas para mim é um instrumento psicológico. E talvez seja um instrumento de muita força, para quando eu for dar aula, colocar no meu bolso e me sentir forte. Então são esses símbolos, esse sentido, que o ser humano, o único capaz de fazer isso, o animal não é capaz de fazer isso, o ser humano é capaz de fazer isso, de transformar ferramentas em instrumentos psicológicos. E não é um condicionamento. Então, é um processo interno de dar sentido subjetivo para as coisas. E isso a gente perde se a gente não olha o processo e se a gente não busca a explicação. Então, esse é um debate hiper importante dentro da educação, né, do instrumento e ferramenta, e da zona de desenvolvimento proximal, que você traz uma avaliação para esse aprendizado com o outro e essa interferência do outro. E como é importante a gente olhar para os processos psicológicos superiores não separados, né, e perceber como tem uma perda enorme. Né? E esse movimento de questionamento, ele vem de diversas áreas, de diversos lugares do mundo. O Vygotsky, ele é um representante disso dentro da educação e na Rússia, né? Mas ele trouxe uma grande contribuição para a ciência psicológica, que é o conhecimento mais antigo e a ciência mais nova, exatamente por causa dessas questões. E é exatamente por causa dessas questões que, por exemplo, o Freud rompeu com a ciência. E assim vai gerando esses questionamentos. Mas ele, em nenhum momento, ele não reconhece a contribuição anterior, né, dessas outras correntes. Mas ele está interessado nessa interferência da cultura, da subjetividade social. O tanto, por exemplo, quando a gente conversou sobre a interface, né, do social, dos processos biológicos e processo social, ele está na construção do self, que é uma outra perspectiva que não é essa vygotskiana, mas ele está trazendo esse questionamento e ampliando para essa construção dessa subjetividade, que aqui ele está fazendo em 1917. E que hoje, ainda hoje, a gente sofre com isso dentro da ciência, dentro do olhar para o fenômeno. Então, como é importante a gente olhar essa construção da subjetividade individual e da subjetividade social, né, exatamente para a gente poder olhar. E agora pensando nas contribuições para a clínica psicológica e para a pesquisa. Para a pesquisa são inúmeras, né, que eu já falei anteriormente sobre aqueles primórdios, aqueles princípios para o pesquisador, questionando o conceito de neutralidade e ao mesmo tempo convidando esse pesquisador a olhar de forma mais dinâmica, principalmente quando estuda o ser humano. Para a clínica psicológica, o tanto que é importante a gente abrir esse espaço para entender que existe uma interferência, sim, do meio. Né? Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Né? E essa interferência do meio, ela constrói a nossa subjetividade. Que, de alguma maneira, seja com a mãe, seja com a família, seja com o ambiente, seja com a cultura, né? Porque a cultura e a perspectiva social, ela chega, nosso primeiro núcleo social é a nossa família. Nosso primeiro contato com algum humano é com a nossa mãe. E a gente vem de dentro dela, nossa mãe biológica. E depois, todo o resto. Aos poucos, no processo de diferenciação e de desenvolvimento, a gente vai conhecendo o mundo para depois ter sede desse mundo. Mas essa interferência, né, do outro, da cultura, né, que vem desde a vida intrauterina pela mãe, né, e depois vai chegando o pai, vai chegando a família, e mesmo assim todas as interferências da cultura nessa mãe, da cultura nesse pai, da cultura nessa família, essa interferência, né, depois a gente chega na escola, onde abre escola, a possibilidade de você estar lidando com 20 pessoas da sua idade, 30, 5, se for, né? Você sai, né, de um contexto domiciliar para um contexto social,
Você vai conhecer as pessoas diferentes, as diversas famílias diferentes, as diversas dinâmicas familiares diferentes. Então você abre para isso. E esse acreditar no potencial. Por isso que a zona de desenvolvimento proximal traz essa possibilidade de se acreditar no potencial do outro, na interferência da cultura do outro, na interferência do outro, né, na força afetiva e efetiva do outro no desenvolvimento. E que mesmo que eu faça toda a interferência, eu posso não desenvolver o outro. Mas existe uma relação complexa dessa subjetividade social com a subjetividade individual. Né? E acreditar no potencial do outro. Né? E se confiar e se acreditar constantemente que o outro pode se desenvolver, mas também reconhecer que o outro pode não querer se desenvolver. Né? Porque é isso, o desenvolvimento e o aprendizado ele acontece ao mesmo tempo. Um não determina o outro. Lembra os dois becos sem saída que o Vygotsky coloca a ciência e toda a cultura? Um não determina o outro. Então, por mais que eu ajude o próximo, pensando na contribuição clínica, por mais que eu ajude o meu paciente, eu posso fazer tudo por ele, para ele se desenvolver, ele pode pegar aquilo tudo e falar que não. Né? Eu não determino isso. Por isso que essa dinâmica co-criativa do consultório clínico. Né? A gente tem as ferramentas para poder trabalhar, mas o outro tem que poder. Senão não adianta, não é um processo cirúrgico, onde você vai fazer uma intervenção no outro, e mesmo no processo cirúrgico, o outro também tem algum movimento de desejar e querer. Né? E mesmo que ele queira, o próprio organismo do outro pode melhorar, como pode não melhorar. Então a complexidade ela está presente o tempo todo. E no nosso trabalho, que a gente trabalha fazendo o quê? Ajudando o outro, né? Ajudar o próximo. E o cuidado que a gente precisa ter é que eu posso dar todos estímulos, posso trabalhar, desejar e querer muito ajudar o outro, e o outro pode não querer. E está tudo bem. Então, e ao mesmo tempo eu posso ter essa intervenção também nesse potencial do outro, e o outro conseguir, através da zona de desenvolvimento proximal, a construir coisas que ele não conseguia sozinho. Né? E aí se a gente pensa na deficiência do self, naquilo que faltou, então quando a interferência do outro constrói aquilo que faltou, aquilo que eu não conseguia fazer sozinho. E agora eu já começo a fazer. Então, hoje a conversa foi sobre Vygotsky, esse psicólogo russo incrível, né, uma grande personalidade e que contribui muito para todos os nossos questionamentos clínicos em relação à complexidade, né, do individual e do social juntos, em relação a olhar para o que está na explicação, o que está por baixo e não simplesmente na descrição dos fenômenos, para o limite que o seu paciente, por exemplo, ele pode te dar pela própria limitação desse paciente. Por mais que eu invisto, se ele não queira, a gente não anda, né? Eu preciso ter um movimento que vem da subjetividade do outro. E eu tenho que poder também não me embolar na história do outro, na matriz familiar do outro, para conseguir também aceitar as limitações e os limites do processo terapêutico do outro sujeito. Então tem inúmeras contribuições, principalmente nesse lugar, nessa fronteira da intervenção ao outro e da diferenciação também desse outro e da complexidade que é se relacionar, né? Intervir na subjetividade do outro. Né? E o outro também intervém na nossa própria subjetividade. Né? Olha a relação intersubjetiva acontecendo dentro desse aprendizado um com o outro. Né? Nós aprendemos também muito com os nossos pacientes. Então, isso está o tempo todo acontecendo. Bom, a gente finaliza hoje conversando esse papo curto, mas também apresentando para quem não conhece o Vygotsky e para quem já conhece, poder revisitar esse autor. Né? Quem se interessar e fazer contato com a obra dele, né? Como eu disse, tem Pensamento e Linguagem, Psicologia da Arte, mas eu indico o Formação Social da Mente,
que é onde ele vai estar apresentando exatamente o olhar dele. Então, um grande abraço, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!